Grupos técnicos da transição propõem que Lula recrie conselhos e retome obras como medidas prioritárias para os 100 primeiros dias de governo. E você vai ver também. Congresso derruba veto e retoma a compensação de estados e municípios por perdas com ICMS. Japão aprova uma reforma radical na sua política de defesa para contra-atacar o poderio militar da China. A Agência Internacional de Energia prevê novo recorde de consumo de carvão em 2022. Copa do Mundo chega ao fim. No final de semana, vamos descobrir quem será o campeão. França e Argentina disputam pela taça. E Croácia e Marrocos lutam pelo terceiro lugar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos então juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O grupo de transição do governo propõe a criação de conselhos, retomada de obras e suspensão do consignado do Auxílio Brasil nos primeiros 100 dias de 2023. Os programas sociais são considerados prioridades para o novo ano. Vamos conferir. Nas áreas de cidades e desenvolvimento social, os grupos técnicos da transição de governo elencaram nos relatórios finais medidas que consideram prioritárias para os 100 primeiros dias do novo governo. A lista inclui ações como a recriação dos conselhos de segurança alimentar e a implementação do Bolsa Família de R$ 600. Os documentos dos 36 grupos devem ser entregues aos futuros ministros e as medidas também devem passar pelo crivo do presidente eleito e do vice. O grupo de trabalho recomendou que o Minha Casa Minha Vida volte a atender as famílias de menor renda. Os especialistas sugeriram ainda que o programa de aceleração do crescimento seja retomado para as áreas de urbanização de assentamentos precários, transporte público coletivo e saneamento básico. Outra proposta é que as contratações de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil fiquem suspensas até que os juros possam ser reduzidos. E o Grupo Técnico de Direitos Humanos propôs o pagamento de pensão para as crianças órfãs da Covid. A ideia é que o auxílio seja pago, como aconteceu entre as vítimas da microcefalia, uma consequência do Zika vírus. Os integrantes do grupo responsável por analisar políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes incluíram no relatório final a possibilidade do governo criar uma pensão para os órfãos da Covid-19. A proposta envolveria um benefício mensal a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que perderam os pais ou responsáveis por causa da pandemia. Organizações estimam que o número pode chegar a 282 mil órfãos da doença. A ideia é que o auxílio para essas crianças e adolescentes seja pago semelhante ao que ocorreu entre vítimas de microcefalia em decorrência do Zika vírus. O grupo constatou que houve um corte superior a 80% nas verbas destinadas aos direitos da criança e do adolescente, se comparado ao previsto para este ano, e o que foi gasto em 2018, quando 203 milhões de reais foram destinados para a área. A equipe de transição propõe no relatório a necessidade de recomposição imediata dessas verbas, inclusive com o remanejamento do texto atual da Lei Orçamentária Anual, ainda em discussão no Congresso Nacional. Entre os destaques dessa sexta-feira está uma conversa entre o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva e o líder da Câmara, Arthur Lira. O objetivo é diminuir a dificuldade para que o mesmo texto aprovado no Senado seja liberado na Câmara. Depois de adiar por falta de consenso a votação da proposta de emenda à Constituição da PEC da transição, que abre espaço para um Bolsa Família de R$ 600, Lira e Lula tentam alinhar a proposta para que seja aprovada na Câmara. A ideia é diminuir a dificuldade de articulação política que o governo eleito enfrenta para viabilizar a votação do texto original da forma como chegou do Senado, com valor de quase 200 bilhões de reais e 2 anos de vigência. Lideranças do Centrão insistem em apoiar um valor menor, de 80 bilhões de reais com vigência reduzida de 1 ano. Lira passou a semana em conversa com líderes partidários para resolver as dificuldades, mas a votação da PEC acabou sendo adiada para terça-feira.
Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa do aval de ao menos 308 dos 513 deputados. A PEC precisa ser votada antes da aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023, já que a proposta amplia o teto de gastos. O Congresso Nacional aprovou o projeto que altera a emissão de recursos sem visibilidade. O texto base do projeto, que estipula mais critérios de distribuição e transparência às emendas de relator, já foi aprovado pelos deputados e, em seguida, pelos senadores. O Congresso muda as condições das emendas do relator no momento em que o Supremo Tribunal Federal está julgando as medidas nos moldes atuais. Os parlamentares ainda vão analisar os destaques ou sugestões de mudança ao texto. E o Congresso derrubou o veto do ICMS sobre combustíveis. Com isso, a União vai ter que compensar os estados pela queda de arrecadação de impostos. Em sessão nesta quinta-feira, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma medida que obrigava a União a compensar financeiramente estados e municípios por eventuais perdas decorrentes da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre combustíveis. Com a derrubada, volta a valer o trecho da lei vetado em junho. A lei complementar definia um limite para a cobrança do ICMS sobre artigos como gasolina, diesel, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. A alíquota mínima estabelecida variava entre 17% e 18%, dependendo de cada estado. Antes disso, a taxa poderia chegar a 30%. No contexto de tentar conter a alta nos preços dos combustíveis, deputados e senadores aprovaram a lei, mas colocaram um artigo para fazer a União bancar as perdas pela diminuição do tributo. A pedido do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado esse trecho. Agora, dos 594 parlamentares, 454 votaram para derrubar o veto de Bolsonaro, enquanto 8 se manifestaram para manter a decisão presidencial. Um parlamentar se absteve do voto, enquanto outros 4 votaram em branco. O Brasil registra a menor participação no PIB mundial desde 1980. Segundo o FMI, nesses 42 anos, o Produto Interno Bruto do país perdeu 2% de representatividade. Desde a década de 80, a atividade econômica do Brasil tem ficado menos expressiva em relação ao mercado externo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, em 1980, o PIB brasileiro representava 4,3% do mundial. Esse número foi caindo, passando por 3,6% em 1990, 3,1% em 2000, 2,4% em 2020 e, em 2022, 2,3%. De acordo com o ranking que priorizou os países latino-americanos, o Brasil sempre esteve no topo, mas com sucessivas quedas na participação ao longo dos anos. A série histórica do órgão, iniciada em 1980, mede a participação do país no PIB global por meio da paridade de poder de compra, que serve para comparar as moedas de vários países por meio de um índice. Para o futuro, a estimativa é que o PIB continue desacelerando, uma vez que o país está com juro alto, ao contrário do juro negativo do mundo. Os economistas acreditam que uma reforma tributária deve ajudar o Brasil a abrir a economia de forma eficiente e aumentar a representatividade do país no mercado internacional. E veja a seguir, a Agência Internacional de Energia prevê novo recorde de consumo de carvão em 2022. E Copa do Mundo chega ao fim. No final de semana, vamos descobrir quem será o campeão. França e Argentina disputam pela taça. Croácia e Marrocos lutam pelo terceiro lugar. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Os movimentos de China, Coreia do Norte e Rússia
tem preocupado o Japão. Por isso, o país anunciou nesta sexta-feira uma mudança radical na sua política de defesa. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro Fumio Kishida comentou o plano aprovado pelo executivo, que dobra os gastos a 2% do PIB até 2027, uma mudança que representa o maior reforço da política militar em décadas. Infelizmente, nas proximidades do nosso país, há países realizando atividades como aumento da capacidade nuclear, um rápido acúmulo militar e uma tentativa unilateral de mudar o status quo pela força. Fatos que estão agora se tornando mais notáveis. A nova doutrina de defesa é baseada em 3 documentos que mencionam a China, a Coreia do Norte e a Rússia. Os relatórios utilizam uma linguagem mais assertiva em comparação à nomenclatura usada no documento anterior sobre a Estratégia de Segurança Nacional, elaborado pelo Japão em 2013. Em Pequim, o governo chinês reagiu ao anúncio japonês. A China e o Japão são vizinhos próximos e países importantes da região. Defender a cooperação e a amizade entre os nossos 2 países é do nosso interesse fundamental. Pedimos ao Japão que siga os princípios dos 4 documentos políticos, que reflita sobre suas políticas e haja de acordo com entendimentos políticos comuns para que continuemos parceiros cooperativos e não ameaças, e respeitemos as preocupações de segurança de nossos vizinhos asiáticos. Embora as mudanças na doutrina de defesa japonesa tenham o apoio da opinião pública, a reforma é uma guinada de grande dimensão para um país cuja Constituição pacifista, adotada após a derrota na Segunda Guerra Mundial, proíbe a criação de um exército convencional. A União Europeia aprovou nesta quinta-feira mais um pacote de sanções contra a Rússia. Cerca de 200 pessoas e entidades vão ser punidas por patrocinarem a guerra na Ucrânia. No dia em que um bombardeio russo matou 2 pessoas e deixou Kherson sem luz, a União Europeia aprovou em Bruxelas mais um pacote de sanções contra Moscou. Apesar dos rumores sobre a falta de consenso para a aplicação das medidas, os países do bloco conseguiram finalizar o texto, que teve como base um documento apresentado pela Comissão Europeia durante a última semana. De acordo com a presidência da República Tcheca, que está no controle rotativo da entidade, os embaixadores concordaram com o novo pacote como parte das ações de apoio à Ucrânia. No total, serão cerca de 200 pessoas e entidades punidas por patrocinar o conflito, incluindo bancos, canais de televisão e empresas da Rússia. Os incluídos na lista de sanções terão acesso ao espaço europeu vetado e os eventuais bens que possuam em países da União Europeia vão ser congelados. Este foi o 9º pacote de sanções aprovado pelo bloco desde o início do conflito, que começou em 24 de fevereiro. Nesta quinta-feira, um bombardeio russo deixou a cidade de Kherson sem luz e matou 2 pessoas. O município, que fica no sul da Ucrânia, foi reconquistado pelo exército de Volodymyr Zelensky há pouco mais de um mês e desde então tem sido alvo frequente de ataques da Rússia. A Agência Internacional de Energia prevê que o consumo mundial de carvão, que é a maior fonte de emissões de CO2 no mundo, registrará um novo recorde em 2022. O consumo mundial de carvão, a maior fonte de emissões de CO2 no mundo, registrará um novo recorde histórico em 2022, estimulado pelo aumento da demanda na Europa. A instituição prevê que o consumo mundial vai crescer 1,2% em ritmo anual, superando 8 bilhões de toneladas e batendo o recorde de 2013. De acordo com a agência, a demanda mundial deve permanecer no mesmo nível até 2025, na ausência de maiores esforços para acelerar a transição para a energia limpa. A consequência para o clima é que o carvão, a mais prejudicial de todas as fontes de energias, continuará sendo de longe a principal fonte de emissões de CO2 do sistema energético mundial. Em um cenário de crise energética, a demanda de carvão para produzir energia elétrica foi beneficiada este ano pelo aumento dos preços do gás, embora a desaceleração da economia tenha reduzido a procura por energia elétrica. Na China, que representa 53% do consumo mundial, a demanda foi afetada pelos confinamentos relacionados à Covid, mas a seca e as ondas de calor aumentaram a necessidade de ar-condicionado e reduziram o uso de energia hidrelétrica. Já a Europa, diante da redução do fornecimento de gás procedente da Rússia, vai registrar um aumento do consumo de carvão em 2022 pelo 2º ano consecutivo. Um incêndio em um prédio deixou 10 mortos, incluindo 5 crianças, e 14 feridos nesta madrugada na periferia de Lyon, no leste da França. Tragédia na França. 5 crianças estão entre os 10 mortos em um incêndio em um prédio de apartamentos de 7 andares em um subúrbio da cidade francesa de Lyon. 14 pessoas ficaram feridas, sendo que 4 precisaram de tratamento de emergência.
O fogo, ainda de origem indeterminada, começou pouco depois das 3 da manhã, pelo horário local, em um edifício de Vaux-en-Velin. Malheureusement, A informação é que 10 pessoas morreram, incluindo 5 crianças com idades entre 3 e 15 anos. 4 pessoas ficaram gravemente feridas no incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas. Tenho certeza de que uma investigação será capaz de mostrar as causas muito rapidamente. mais très rapidement. Autoridades locais disseram que quase 170 bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas e 2 ficaram levemente feridos durante a intervenção. As chamas começaram no térreo e se espalharam pelos andares superiores. A polícia criou um grande cordão de segurança na área, que fica em um bairro que vem passando por um processo de profunda renovação urbana. O Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas que fizeram reportagens sobre a empresa e seu novo dono, o empresário Elon Musk. A rede social não apresentou explicações oficiais para os bloqueios. Sem dar explicações, o Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas que fizeram reportagens sobre a empresa e seu novo proprietário, Elon Musk. A decisão ocorreu na noite de quinta-feira e a rede social afirmou apenas que suspendia contas que violavam as regras. Entre as contas suspensas estão a de repórteres da CNN, dos jornais The New York Times e The Washington Post, além de jornalistas independentes. Na quarta-feira, Musk tuitou que um veículo em Los Angeles que transportava um de seus filhos foi seguido por um perseguidor maluco e deu a entender que atribuía o suposto incidente ao rastreamento de seu jato particular. Na mensagem, ele afirmou que adotou ações legais contra a pessoa que operava a conta ElonJet. A conta no Twitter que rastreava os voos de Musk foi suspensa, apesar da promessa do empresário de defender a liberdade de expressão. A rede social informou que atualizou sua política para proibir mensagens que, na maioria dos casos, revelam a localização de alguém em tempo real. Musk escreveu que qualquer conta que faça doxing, revelação pública de dados pessoais, com informações de localização em tempo real, seria suspensa por ser uma violação física de segurança. Desde que assumiu o controle do Twitter, Musk apresenta mensagens contraditórias sobre o que está autorizado ou não na plataforma. O bilionário reativou contas que estavam suspensas na rede social, incluindo a do ex-presidente americano Donald Trump. Um vazamento em uma nave russa acoplada à Estação Espacial Internacional está preocupando as agências espaciais. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço. Olha só. As agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos avaliavam nesta quinta-feira a gravidade de um vazamento impressionante no sistema de refrigeração de uma nave espacial russa acoplada na Estação Espacial Internacional, a ISS. O vazamento pode ter sido provocado pelo impacto de um micrometeorito. A nave espacial Soyuz MS-22 está acoplada à ISS desde setembro. Na quarta-feira, 2 cosmonautas russos se preparavam para uma caminhada espacial quando o sistema de alarme disparou, o que indica uma queda na pressão do sistema de refrigeração da nave espacial, segundo um comunicado da agência russa Roscosmos. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço, o que seria o líquido refrigerante. A causa do vazamento poderia ser um micrometeorito, disse Sergei Krikalev, diretor de voos espaciais tripulados da Roscosmos. O líquido estava vazando da parte traseira da nave, atracada no segmento russo da ISS. O vazamento parou sozinho pouco depois. Uma caminhada espacial foi cancelada para dar tempo de avaliar o fluido e os possíveis impactos na integridade da nave espacial Soyuz, disse a NASA em um comunicado nesta quinta-feira. Chegou a hora de falar de Copa do Catar. A Copa do Mundo, que já está acabando e vai deixar saudades, até mesmo para nós brasileiros. Todos os olhos estão voltados para o final da Copa, que vai acontecer nesse domingo. Porém, outro jogo também tem alto grau de importância. Afinal, no sábado, ao meio-dia, vai acontecer a disputa pelo terceiro lugar. Mesmo com as derrotas, Croácia e Marrocos não se despediram da Copa. Até aqui, os marroquinos já fizeram história. Isso porque essa é a melhor campanha de uma seleção africana nas Copas do Mundo. E pode ficar ainda melhor.
Caso Marrocos vença a Croácia, os marroquinos vão conquistar o 3º lugar do Mundial. A disputa de 3º lugar também é novidade para os croatas. É a primeira vez em que a equipe de Luka Modric vai disputar esse jogo. Na última Copa, eles foram finalistas e ficaram com a 2ª colocação, após perder para a França. O jogo não vai ficar apenas dentro do campo. Fora dele, a disputa vale muito dinheiro. O vencedor vai faturar 27 milhões de dólares de premiação. E por falar nisso, em premiação, enquanto todo mundo torce e sofre na Copa do Mundo por seus países, você nem imagina o verdadeiro prêmio dos campeões. De acordo com a FIFA, a campeã irá embolsar 42 milhões de dólares, cerca de 214 milhões de reais. E olha só, apenas por participar da competição, cada seleção faturou 1,5 milhão de dólares. Já as seleções que saíram nas quartas, como é o caso do Brasil, a seleção do Tite embolsou 86 milhões de reais. Para essa Copa do Mundo, a FIFA anunciou que desembolsou ao todo mais de 2 bilhões de reais em premiações. E depois do episódio de violência nas ruas da França, após a partida da semifinal contra o Marrocos e com a chegada do grande dia, o governo da França anunciou a mobilização de mais de 14 mil policiais e guardas para garantir a segurança e a organização dos torcedores durante a decisão da Copa do Mundo. O dispositivo também prevê a mobilização de 2.800 agentes na véspera para garantir a segurança das festividades após a disputa do 3º e 4º lugares entre Croácia e Marrocos. Durante a apresentação do plano na Prefeitura de Paris, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, lembrou que há 4 anos, 600 mil pessoas comemoraram o 2º título da França na competição na Champs-Élysées. As forças da ordem terão assim 2.750 policiais disponíveis na emblemática Avenida Parisiense, coroada pelo Arco do Triunfo, onde os parisienses costumam celebrar os feitos da sua seleção. No domingo, será permitido apenas o acesso de pedestres na via, embora o tráfego rodoviário seja autorizado a circular no dia anterior. O dispositivo é superior ao organizado para a semifinal, em que a França venceu o Marrocos por 2-0. Naquela ocasião, foram mobilizados 10 mil agentes em todo o país, dos quais 2 mil na capital. Apesar da presença da polícia, houve tumultos e confrontos. As autoridades detiveram 266 pessoas, incluindo 40 próximas à extrema-direita em Paris. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e já eu volto com mais informações. A 1h50. Não sai daí, é já.